Ministrou também a nossa liderança, ele fez um evento na cidade, mas também ministrou a nossa liderança. A partir daí, nós fizemos uma aliança, e eu estou falando do apóstolo Juan Carlos San Juan. E eu gostaria também que, da mesma maneira que você tem recebido os profetas de Deus que têm subido nesse altar, que hoje você recebesse o apóstolo San Juan como um profeta do Senhor. Ele vem falar ao seu coração um recado que vem direto do coração de Deus. E para que seja mais fácil você entender, como ele fala em línguas, né? Ele constantemente fala em línguas e hoje ele decidiu que ele vai falar o espanhol tal como deve ser. Ele vai ter aqui como intérprete o melhor intérprete da casa, né? Que é o Saulo, né? Aqui está o Saulo que vai estar fazendo a interpretação daquilo que ele vai estar compartilhando. Você pode estender suas mãos para cá. Dizer: Deus, nessa noite, como filho do Senhor, eu recebo o apóstolo San Juan como profeta do Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. E por isso abro o meu coração. Fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bendiciones para todos. Bênçãos para todos. Amén. Amém? Estoy muy contento de volver a Foz y estar en esta casa. Eu estou muito contente de voltar para Foz e estar nessa casa. El apóstol de esta casa, cuando supo que venía, O apóstolo dessa casa, quando soube que eu vinha, se fue tranquilo a un evento foi tranquilo para um evento y dice: hoy puedo descansar. e disse: hoje eu posso descansar. Aunque no está descansando, está en Igrejinha. Mesmo que não esteja descansando, ele está na cidade de Igrejinha. Ahí está ministrando también a jóvenes. E aí está ministrando para os jovens. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están visitando por primera vez. Damos boas-vindas a todas as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Y estoy muy contento de volver a ver a un pastor amigo, su esposa, su hija y un amigo que vino con ella. Estou muito contente em ver aqui um pastor amigo, sua esposa e sua filha que vieram com ele. Adopté como hijo a este pastor, Eu tenho como filho a esse pastor, Pastor Omair y su esposa. pastor Maim e sua esposa. Puedes ponerte en pie, Pastor Por Omair, favor, para que coloque-se em conozcan. pé. Ellos son brasileros y viven aquí muy cerca, en Ciudad del Este. Hay un lugar allí muy bonito, un country, algo así. Ellos están viviendo ahí. Eles moram aqui pertinho em Cidade del Este. E no Country Club, será? Não. Bem perto, né? Sí. Bueno, me bajas un poco porque no sé. Baixa um pouco o microfone dele. Ok. Se hace difícil predicar a una iglesia como ustedes, É difícil pregar para uma igreja como vocês, porque a través de este púlpito muchos hombres de Dios ministran la palabra. porque através desse púlpito muitos homens de Deus ministram a palavra. Y sabemos que no cualquier persona viene a este lugar a predicar. E nós sabemos que não qualquer pessoa vem a esse lugar pregar. Entonces, cada vez que me encuentro frente a una situación similar, Então, cada vez que eu me encontro diante de uma situação semelhante, la adrenalina me sube a adrenalina sobe y me pongo un poco nervioso. e me coloca um pouco nervoso. Después de 25 años de ministerio, Depois de 25 anos de en ministério, los últimos tiempos tiemblo para predicar. nos últimos tempos eu tremo para pregar. Es una cosa extraña, É uma coisa estranha, pero eso ocurre conmigo. mas isso ocorre comigo. Entonces voy a tratar de predicar espontáneamente. Então eu vou tentar pregar espontaneamente. Yo estaba pensando qué hablarles a ustedes en el día de hoy, Eu estava pensando o que falar para vocês no dia de hoje, por el propósito que están desarrollando para el día de hoy.
pelo propósito que está sendo desenvolvido no dia de hoje. Y yo quiero combinar varias cosas. E eu quero combinar várias coisas. Una de las cosas que quiero combinar es las razones por las cuales anunciar el Evangelio de Cristo. Uma das razões que eu quero combinar são as razões pelas quais se anunciar o Evangelho de Cristo. Y la capacidad que tenemos nosotros para reproducirnos. E a capacidade que nós temos de nos reproduzir. Y por esa razón vamos a hablar de este tema. E por essa razão vamos falar desse tema. Hay una pregunta que siempre me hago. Há uma pergunta que eu sempre me faço. Nosotros experimentamos grandes cosas cuando recibimos a Jesucristo Nós experimentamos grandes coisas quando recebemos ao Senhor Jesus como Cristo nuestro Señor y Salvador. como nosso Senhor e Salvador. Y tenemos tantas cosas que contarle a la gente. E temos tantas coisas para contar às pessoas, O sea que si estamos entusiasmados no pararíamos de predicar. e ou seja, se estivéssemos entusiasmados, não pararíamos de pregar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nos detenemos al compartir el Evangelio? Porque nós... O sea, ¿qué es lo que nos O que detiene nos para detém compartir de el compartilhar Evangelio? o Evangelho? Entonces he visto tres cosas que pueden estar ocurriendo. Então eu vi três coisas que podem estar ocorrendo. Una de las razones por la cual personas no pueden compartir el Evangelio Uma das razões pelas quais pessoas não podem compartilhar o Evangelho es porque muchas veces tienen temor, é porque muitas vezes têm medo, temor a ser rechazadas, temor de serem rejeitados, o de pronto se sienten inseguros, ou mesmo se sentem inseguros, o no saben cómo hacerlo. ou não sabem como fazê-lo. Y por otra parte puede ser que se sientan avergonzados, E por outro lado, pode ser que se sintam envergonhados, sintiendo pena, sentindo dó, pena, o creen que se exponen al ridículo. ou medo de se expor ao ridículo. Ahora, ¿cómo podemos combatir Agora, como esta podemos situación? combater essa situação? Tenemos que combatir esta situación con confianza. Temos que combater essa situação com confiança. Si tenemos confianza en el Señor Se temos confiança no Senhor y no tenemos temor, e não temos medo, e não tendo medo, entonces vamos a poder hablar espontáneamente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. então vamos poder falar espontaneamente do que Deus fez nas nossas vidas. Hay una palabra de Dios que está en Isaías capítulo 41, versículo 10. Há uma palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. ¿Me puedes apoyar? No tengo una Biblia en portugués. Eu pego. Josefa. Y multimedia puede también apoyarnos con el versículo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Esta palabra es maravillosa. Essa palavra é maravilhosa. ¿Puedes leer para mí? Para nós. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sí. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Este versículo de la Biblia es maravilloso. Esse versículo da Bíblia é maravilhoso. El Señor siempre va a estar con cada uno de nosotros, O Senhor vai sempre estar com cada um de nós, en todo momento, en cada situación. em todo momento, em cada situação. A mí me parece espectacular encontrar 365 veces Para mim é espetacular encontrar 365 vezes la palabra no temas en a la palavra Biblia. não temas Y na son, Bíblia. y son 365 días del año. E são 365 dias do ano. Es como si usted tuviera un no temas para cada día del año. É como se você tivesse um não temas para cada dia do ano. La gente teme muchas veces porque se siente insegura.
As pessoas têm medo muitas vezes porque se sentem inseguras. Pero el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Mas o Senhor segue falando para as nossas No vidas. temas, Não temas. no desmayes, Não desmaies. porque yo soy tu Dios. Porque eu sou teu Deus. Yo siempre te voy a ayudar. Eu sempre vou te ajudar. Yo siempre voy a estar ayudándote con la diestra de mi justicia. Eu sempre vou estar te ajudando com a direita da minha justiça. ¿No le parece espectacular eso? Não te parece espetacular isso? No temas, Não temas, porque yo estoy contigo. porque eu estou contigo. No temas, Não temas, porque yo soy tu Dios. porque eu sou o teu Deus. Y nuestro Dios es un Dios maravilloso y E poderoso. nosso Deus é um Deus maravilhoso e poderoso. No solamente Dios nos habla 365 veces, no temas en la Não Biblia, somente Deus nos fala 365 vezes não temas na sino que ha Bíblia, puesto capacidades impresionantes en la vida de nosotros. mas também colocou capacidades impressionantes nas nossas vidas. Capacidades en nuestro cerebro para desarrollar y desenvolvernos, Capacidade do nosso cérebro para nos desenvolvermos, que muchas veces nosotros no utilizamos. que muitas vezes nós não utilizamos. Y no solamente eso, en el verso 43, Isaías 43:1, E não somente isso, Isaías 43, versículo 1. sigue hablándonos el Señor. O Senhor segue nos falando. Puede leer. Mas agora assim diz o Senhor: aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Usted tiene un gran valor para Dios. Você tem um grande valor para Deus. La palabra del Señor está hablando en este versículo A palavra do Senhor está falando neste versículo que el Señor te puso nombre nuevo que o Senhor te deu um nome novo. y te está diciendo: yo voy a estar contigo en cualquier E circunstancia. está te dizendo, eu vou estar com você em qualquer Cuando circunstância. pases por las aguas no te ahogarás. Quando passar pelas águas, elas não vão te afogar. Cuando te pases por el fuego no te quemarás. Quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. Porque yo soy Dios tu Salvador. Porque eu sou o Deus, o teu Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. Não temas, porque eu estou contigo. No solamente el Señor nos habla todas estas cosas, Não somente Deus nos fala com essas coisas, sino que Él te da seguridad mas também Ele nos dá segurança y pone en ti capacidades. e põe em você capacidades. Esas capacidades tenemos que aprovecharlas. E essas capacidades nós temos que aproveitá-las. En cada persona existe una capacidad Em impresionante cada pessoa existe uma capacidade impressionante para reproducirse. para reproduzir-se. Estamos hablando que yo puedo impartir lo que tengo en mi vida en otra persona. Estamos falando que eu posso impartir aquilo que eu tenho na minha vida em outra pessoa. Yo puedo dejar huellas en otra persona. Eu posso deixar marcas Se em dice outras pessoas. se dice que una vela, Se dizem que uma vela ¿sí? Que se enciende, que se acende puede prender 500 velas pode acender 500 velas, mientras se apaga. enquanto ela ainda está acesa. Y no le cuesta nada. E não lhe custa nada. O sea, no nos cuesta nada encender a otras personas. Ou seja, não nos custa nada acender a outras pessoas. Usted puede enseñar lo que sabe, Você pode ensinar o que sabe. pero usted puede reproducir lo que usted es. E você pode reproduzir o que você é. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Y usted tiene, Dios habla de usted algunas cosas que quiero leer en esta noche. E Deus fala para você algumas coisas que eu quero ler nessa noite. Isaías capítulo 60, verso 22 dice: Isaías 60, verso 22 diz: de esto habla Dios acerca de su pueblo, que somos nosotros. Disto fala Deus acerca do seu povo, que somos nós. Dice: porque el pequeño vendrá a ser 1000. Disse, o mais pequenininho se tornará 1000. Y el menor una nación fuerte. O menor, uma nação poderosa. Yo, Jehová, a su tiempo lo haré o lo apresuraré. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa.
Mire lo que está diciendo. En cada persona del pueblo de Dios hay una capacidad impresionante. Olha o que está dizendo, em cada pessoa no povo de Deus há uma capacidade impressionante. O sea, puede convertirse y se vendrá a ser 1000. Ou seja, pode se converter a ser 1000 Y puede llegar a ser una nación e fuerte. pode chegar a ser uma nação forte. O sea, hay capacidades en nosotros que si las pudiéramos poner a funcionar, Ou seja, há capacidades em nós que se nós pudéssemos colocar para funcionar, veríamos resultados impresionantes. teríamos resultados impressionantes. Capacidad para bendecir a otros. Capacidade para abençoar a outros. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, diz: E eu abençoarei os que te abençoarem, y a los que te maldijeren, maldeciré. e aos que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Y serán benditas en ti. E serão abençoadas em você. Oiga esa palabra, serán benditas en ti Ouça essa palavra: serão abençoadas em você todas las familias de la tierra. todas as famílias da terra. O sea, en usted hay una capacidad para bendecir a Ou otros. seja, em você é uma capacidade para abençoar a No outros. solamente el Señor te dice, yo estoy contigo, Não somente o Senhor te diz: eu estou contigo, yo voy a estar contigo en cualquier circunstancia. eu vou estar com você em qualquer circunstância. Y no solamente te dice que Él te ha puesto un nombre nuevo, Ele não só te diz que colocou em você um nome novo, sino que te ha puesto capacidades impresionantes. mas também que te colocou em você capacidades impressionantes. Capacidad de multiplicarte, Capacidade de multiplicar-se, de poder reproducirte de poder se reproduzir como persona. como pessoa. Tú tienes un determinado tiempo en esta tierra Você tem um determinado tempo nessa terra para dejar tu huella. para deixar suas Y marcas. la mejor huella que puedes dejar es en las personas. E a maior marca que pode deixar são as pessoas. No solamente en la vida de tus hijos, Não somente na vida dos seus filhos, sino en la vida de las personas con quien tienes contacto. mas na vida das pessoas com quem tens contato. Las personas deben ver en ti que Dios está en tu vida, As pessoas devem ver em você que Deus está na sua que vida, tienes una capacidad de bendecir. que tens uma capacidade de abençoar. Sabe que la gente que observó a José en la Biblia, Sabe que a gente que observou a José na Bíblia, el hijo de Jacob, o filho de Jacó, percibió que Dios estaba con él perceberam que Deus estava com y ele que todas las cosas que él tocaba eran bendecidas. e que todas as coisas que ele tocava eram abençoadas. Porque en cada uno de los hijos de Dios Porque em cada um dos filhos de Deus hay la capacidad de bendecir. existe a capacidade de abençoar. Y eso no te cuesta nada. Isso não te custa nada. Simplemente tienes que tomar una decisión. Simplesmente tens que tomar uma decisão. Yo voy a ser una persona de bendición. Eu vou ser uma pessoa de bênção. No importa dónde me encuentre. Não importa onde eu me encontre. Si en el trabajo, Se for no trabalho, en la escuela, na escola, en la universidad, na universidade, en donde quiera que yo me encuentre, onde quer que eu me encontre, la gente tiene que darse cuenta as pessoas têm que se dar que conta en mí hay una capacidad de bendecir. que em mim há uma capacidade de Que abençoar. todo lo que yo toque con Que mis tudo que manos eu va a toque com as prosperar. minhas mãos vai prosperar. Porque Dios está conmigo. Porque Deus está comigo. Y Él está conmigo como poderoso gigante. E Ele está comigo como um poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amém. Quantos dizem amém a isso? Hay otro versículo que quiero hablar para entrar en la capacidad de ser padre. Existe outro versículo que quero falar sobre a capacidade de ser pai. No, antes de hablar de ser padre. Mas antes de falar de ser pai, Dice Génesis capítulo 17, verso 6. diz em Gênesis capítulo 17, versículo 6. Dice, y te multiplicaré mucho, Disse: E te multiplicarei muito, en gran manera, de grande maneira, y de ti haré naciones, e de ti farei nações, y reyes saldrán de ti. e de você procederão reis. Cuando nosotros tomamos una promesa de Dios Quando nós tomamos uma promessa de Deus y la hacemos nuestra, e a fazemos nossa, entonces comienza a producir, então começa a produzir, comienza a generar, começa a gerar, comienza a activar começa a ativar el poder de Dios en nuestra vida. o poder de Deus em nossas vidas. Dice que de ti podrían salir reyes. Disse que de você poderiam sair, proceder reis. ¿Sabe por qué eso?
Sabe por que isso? Porque Dios le ha hecho a usted un rey, Porque Deus fez de você um rei, una reina. uma rainha. Lo primero que Dios hace O primeiro que Deus faz cuando trae a una persona a su reino quando traz uma pessoa para o seu reino es convertirlo en rey. é convertê-la em rei. Así dice en el libro de Apocalipsis. Assim está escrito no livro de Apocalipse. Dice, el que nos amó y nos lavó con su sangre Disse que ele nos amou e nos lavou com seu sangue y nos hizo reyes e y nos fez sacerdotes. reis e sacerdotes. Oiga lo que dice, nos hizo reyes y Ouça o sacerdotes. que diz, nos fez reis e Entonces sacerdotes. quiero detenerme un poco para hablar de la identidad de nosotros. Então eu quero me deter um pouco para falar na identidade, Porque a nossa identidade. veces nos sentimos inseguros porque no sabemos quiénes somos en Dios. Muitas vezes nos sentimos inseguros porque não sabemos quem somos em Deus. Porque mucha gente puede sentirse segura lo que es como profesional. Porque muita gente pode se sentir segura no que é como profissional. Yo he visto maestras, Eu vi mestres, catedráticos universitarios catedráticos que universitários tienen el coraje de hablar a multitudes que têm coragem de falar para multidões sobre su materia, sobre su profesión. sobre a sua matéria, sobre a sua profissão. Pero cuando van a hablar de Cristo, Mas quando vão falar de Cristo, sienten vergüenza, sentem vergonha, sienten temor, sentem temor, no se atreven a compartir de la misma manera. não se atrevem a compartilhar da mesma forma. Una de las razones por la cual no se hace eso, Essa é uma das razões pela qual não se faz isso. una de las razones por la cual los profesionales no fluyen Uma das razões pelas quais os profissionais não fluem de la misma manera como hablan de su profesión, da mesma forma como falam de sua es profissão. porque tienen mucho más seguridad en su profesión É porque tem muito mais segurança na sua profissão que lo que son en Cristo. do que no que são em Cristo. Bueno, yo quiero detenerme un momento para hablar lo que nosotros somos en Eu Cristo. quero me deter um momento para falar no que nós somos em Cristo. Porque yo le estaba diciendo que una de las razones por la cual la gente no comparte el evangelio Porque eu estava dizendo que uma das razões pelas quais a gente não compartilha es o porque, evangelho es porque tienen temor é porque tem temor, o medo, porque tienen inseguridad. ou porque tem insegurança. Y muchas veces la inseguridad es producto de no conocer E muitas vezes a insegurança é o produto de não conhecer la nueva identidad que tenemos en a Cristo. nova identidade que temos em Cristo. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, Quando você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, y esta noche vamos a dar la oportunidad para que usted que no ha recibido a Cristo, e nessa noite nós vamos dar a oportunidade para você que ainda não recebeu a Cristo, que usted le reciba al final de esta que conferencia. você o receba no final dessa conferência. Dice la Escritura, Diz a Escritura, cuando una persona recibe a Jesucristo, quando uma pessoa recebe a Jesus que Cristo deja que Cristo entre en su e corazón, deixa que Jesus entre no seu coração, entonces Dios le traslada del reino de las tinieblas então Deus a transporta do reino das trevas al reino de su amado Hijo. ao reino do seu Filho amado. Y cuando lo transporta al reino de su amado Hijo, E quando o transporta ao reino do seu Filho amado, lo primero que hace Dios con ese Hijo a primeira coisa que Deus faz com esse filho, es que le da una titulación de reinado. ele lhe dá um título de reinado. Dice que lo convierte en un rey. Diz que o converte em um rei. De la noche a la mañana, Da noite à manhã, un mendigo puede llegar a ser rey. o mendigo pode transformar-se em rei. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Porque Dios puede transportar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque Deus pode transportar do reino das trevas ao reino do seu Filho Y amado. cuando una persona entra en el reino del amado Hijo de E Dios, quando uma pessoa entra no reino do Filho amado de Deus, todas las promesas que Dios habla todas as promessas que Deus fala son para esa persona. são para essa pessoa. Y Él dice en su palabra, E ele diz na sua palavra, en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, no livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, dice, al que nos amó y nos lavó con su sangre diz ao que nos amou e nos lavou com seu sangue y nos hizo reyes y sacerdotes e para nos Dios su fez Padre. reis e sacerdotes. Cuando una persona recibe a Jesucristo, Quando uma pessoa recebe ao Senhor Jesus Cristo, después de que recibe a Cristo, Dios lo ve como un rey. depois que recebe a Cristo, Deus o vê como um rei. Y la gente no entiende eso. E as pessoas não entendem isso. Mire, Dios le da título diplomático a la gente. Olha, Deus dá título diplomático às No pessoas. solamente ahora se convierte usted en un rey. Não somente agora você se converte num rei, Tiene que aprender a ser rey. tem que aprender a ser rei. Uno de los problemas que tenemos los cristianos Um dos problemas que nós cristãos temos es que tenemos, no tenemos
no concuerda lo que creemos con lo que vivimos. é que não há concordância entre o que cremos e o que vivemos. Precisamente porque no hemos aprendido a caminar en lo que Dios dice que somos. Precisamente porque não aprendemos a caminhar da forma que Deus diz que nós somos. Dice que somos reyes Diz que somos reis y nos acercamos a Él como mendigos muchas e veces. nos aproximamos dele como mendigos muitas vezes. Pero le quiero decir en esta noche Eu quero dizer a você nessa noite que usted es parte de un pueblo que você é parte de um povo de reyes y sacerdotes. de reis e sacerdotes. Usted puede saludar a la reina o al rey que está al lado de usted. Você pode cumprimentar o rei ou a rainha que está do seu lado. ¿Qué tal mi reina? Que tal, minha rainha? Como vai? ¿Te das cuenta? Nos reímos porque muchas veces no estamos acostumbrados a eso. Você se dá conta, nós rimos porque não estamos acostumados a isso. Porque en nuestro pensamiento no hay 24 horas el concepto de rey. Porque no nosso pensamento não está 24 horas o conceito de rei. No estamos dispuestos a exponernos Não estamos dispostos a nos expor por causa de nuestras creencias. por causa da nossa crença. Yo hice algo muy loco. Eu fiz alguma coisa muito louca. Yo quería enseñar a mi pueblo sobre rey Eu queria ensinar para o meu povo sobre reino. y me compré una corona E comprei uma coroa. y me puse mi corona. E coloquei essa coroa. Yo comencé a andar con esa corona por toda la ciudad de Cartagena. Eu comecei a andar com essa coroa por toda a cidade de Cartagena. Yo andaba en mi carro con mi corona. Eu andava no carro com a minha coroa. Iba de mi casa a mi oficina con mi corona. Eu ia da minha casa para o meu escritório com a minha coroa. Al principio la gente me veía todo extraño. No princípio as pessoas me olhavam todo estranho. Yo decía, ¿y ese qué se cree? E esse, o que ele pensa que é? Yo le dije, no me creo, yo soy. Eu não penso, eu sou. Yo decía, si los musulmanes no tienen temor, no tienen vergüenza de ponerse un turbante, Eu pensei, se os muçulmanos não têm vergonha de colocar um turbante, los judíos no tienen vergüenza para ponerse la kippah, os judeus não têm vergonha para colocar o kippah, ¿por qué yo no puedo ponerme una corona? por que eu não posso colocar uma coroa? Y la gente me preguntaba, ¿y esa corona? E as pessoas me perguntavam, e essa coroa? Y eso es por causa del reino de Dios. É por causa do reino de Deus. Los policías me decían, ¿y por qué tiene esa corona? Policiais me diziam, e por que você tem essa coroa? Ellos se estaban dando cuenta que no estaba loco, Ele estava dando conta que ele não estava louco, porque estaba bien vestido, porque estava bem vestido, bien elegante bem elegante y con una corona. e com uma coroa. Y la locura se expandió E a loucura se expandiu, porque hicimos un congreso de mujeres porque fizemos um congresso de mulheres. donde estuvieron estas mujeres Nos despediram essas mulheres que fueron a Cartagena. que foram a Cartagena. La profeta, Uma de nós estava lá. sí. Y compramos 300 coronas E compramos 300 coroas. y hicimos una coronación masiva de E mujeres. fizemos uma coroação massiva de mulheres. Y le hablamos de la importancia de entender que son reinas. E falamos da importância de entenderem que